Acho que tá começando, tá rodando, não tá rodando, internet, vai, internet. Aí, entramos, começando mais. Boa noite! Boa noite, olha que bonito esse teu boa noite, hein? Nossa senhora. Boa noite. Boa noite! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Que domingo maravilhoso! Um domingo quentinho, um domingo com sol. Pelo menos aqui foi. Espero que tenha sido um ótimo dia para todos vocês, assim como foi para nós também. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem interessante, sobre um assunto muito legal, sobre um assunto que quem não passou ainda, que vai talvez passar, vai sentir. Se você não conhece alguém, talvez você já conheça, já tenha visto alguém passando por essa situação. Ou você é essa pessoa. Ou você é essa pessoa, exatamente. Por acaso você já sentiu como se tivesse uma panela de pressão dentro de você prestes a explodir? Todo mundo já viu uma panela de pressão, todo mundo conhece como é que é a panela de pressão. Dá a impressão que ela pode explodir a qualquer momento, não é? Ela fica fazendo aquele barulhinho, parece que ela pode realmente explodir. Já sentiu isso dentro de você? Essa sensação de que você em algum momento parece que vai explodir? Parece que alguma coisa vai acontecer e eu parece que vou perder o controle? Já sentiu isso? Já viu alguém nessa situação? Aquela pessoa que, meu Deus do céu, parece que está sempre prestes a explodir, a fazer alguma coisa ou falar alguma coisa sem pensar? E quando a gente fala assim, falar sem pensar. Ah, chega um momento que eu não aguento mais. Isso eu tô falando de alguém, né, que eu conheço. Na verdade, muita gente for pensar a gente ser assim. Aquela panela de pressão tá aqui dentro, aquela coisa de eu aguento tudo. Não importa o que vier, eu aguento, manda que eu carrego. Problema que não é meu, eu carrego também. Já chega os meus problemas, eu carrego também. E aquilo ali vai juntando. Vai juntando, vai juntando, vai juntando e vai juntando. E vai juntando. Afinal de contas, E eu sou forte, eu né? sou forte porque eu aguento isso, porque isso aqui está dentro de mim, eu vou aguentando e não importa o que aconteça. Eu vou aguentar isso até o final. Eu sou mais eu, então são problemas que vou carregar para mim, eu vou carregar o problema do outro. A gente costuma dizer que as mochilas, né? Eu carrego as minhas mochilas e vou carregar as mochilas do outro também. Então sempre vou fazer isso, ao ponto de explodir. E daí quando eu explodo, caramba, me vem um remorso, um sentimento de caramba, olha o que eu tô falando. Sabe quando você vomita, né? Tudo que você tem engasgado. E daí acaba vomitando pra pessoa errada. Que não tem nada a ver com a tua situação. Daqui a pouco o teu probleminha era um problema tão pequenininho e tu, buá, botou pra fora tudo isso na pessoa errada. Aí vem o remorso dizendo assim, caramba, não precisava ter falado desse jeito. Podia ter falado de outra forma. Por que que eu vou falar assim? Devia não ter falado. E essa é uma frase muito dita. Devia não ter falado. Porque se eu não tivesse falado, eu não tinha brigado. Então eu devia ter aguentado. Isso reforça aquele negócio de eu vou aguentar, eu vou aguentar, eu vou aguentar. E daí a gente entra num novo ciclo. Ciclo que eu explodi, aí eu comprei uma nova panela de pressão, aí eu vou guardando, vou guardando, vou guardando, vou guardando, até um outro momento de explosão. É um looping, né? Eu eu guardo, 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 aí eu acabo não aguentando, daí eu vou explodir, acabo fazendo M, e aí eu percebo que, poxa, eu fiz coisa errada, eu deveria de ter aguentado, eu não consegui aguentar, então realmente eu tenho que aguentar, eu aguento, 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 eu vou explodir de novo, e fica um looping, né? Um outro exemplo que vocês já devem de ter ouvido é aquela situação do copinho, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega um momento que transborda, encheu
de coisas, de situações. Que situações são essas? Situações de tensão, que geram raiva, que geram irritabilidade, que geram estresse, que geram tensão, que geram a ira. Aí eu fico bravo, e daí eu não resolvo. E aí eu vou aguentando, e manda que eu aguento, né? E aí vai. Tá, e o que eu faço? Poderia ter resolvido. Quando? Na hora em que a situação aconteceu. Não guarda. Poderia ter. Poderia. Mas eu não posso. Mas eu não posso, eu não sei como, daí eu guardo. E aí, às vezes, eu sinto uma raiva que vem, e chega aqui, entala, e eu podia ter falado. E aquela raiva vem aqui, entala de tal forma que eu vou fazer o quê? Bum, e vou engolir. E daí, eu vou engolir com tantos... Aquele sapo tão gordinho, eu vou engolir, que chega até da dor de garganta. Porque aquela raiva era tão assim, eu precisava tanto falar, talvez nem ia brigar, mas eu precisava resolver. Eu teria resolvido se eu tivesse falado. Mas com medo de fazer M de novo, eu não falei, eu engoli aquela situação. Porque eu achava que eu não tinha condições, que eu não sabia fazer o certo. O meu medo era de fazer errado. E aí eu engoli, e aí chegou a somatizar. Posso ter desenvolvido uma dor de garganta até em função disso, porque eu não verbalizei uma situação que está ali, ó, criando raiva. E outra doença que a gente pode citar aqui, que inclusive já está diagnosticado, muito relevante a isso, é justamente quando a gente pensa em pressão. Né? Pressão da onde? O carinha que bate está batendo aí. Da mesma forma que uma panela de pressão ela explode, o nosso coração também sofre. E isso a hipertensão está atrelado muito à questão emocional, de eu aguento muita coisa, então eu vou ter um problema cardíaco. Sim, está relacionado. Claro que existem outros fatores, mas um dos fatores que também ocorre é isso, é ter problemas cardíacos. O infarto está ligado também a isso, afinal de contas, por que eu infarto? Porque a pressão sobe. A pressão sobe por quê? Porque tem algum problema que acontece. E se acontece esse problema e eu guardo ele, é mais um problema que eu vou guardar. Então esse problema vai guardando, e quando eu não consigo ter dor de garganta, eu posso ter um infarto. E daí resolve as coisas, né? Não tenho mais problemas, né? Não. Na verdade, eu vou criar outros problemas e eu vou ter mais problemas ainda. Pelo simples fato de não me permitir falar, não me permitir chorar, porque eu estou preso. Muitas vezes a gente cria hábitos, porque afinal de contas, quando a gente faz algo, a gente tem que fazer muito bem feito, né? E a gente faz muito bem feito. Inclusive, quando eu faço muito melhor. E esse traço de caráter, ele tem essa tendência. O não fazer errado, o não fazer M, é muito importante. Eu não posso errar, eu não posso fazer errado. Eu nem vou errar, na verdade. Não, errar tá fora de cogitação. Nem vou errar, então... É justo ou não justo, certo ou errado, 8 ou 80. Não existe um meio termo, mais ou menos não existe. Então, assim, eu tenho que fazer certo. É totalmente impossível fazer errado. Eu tenho que fazer 100% certo. Eu não digo perfeito, é certo. Então, para mim fazer certo, eu tenho que seguir um processo, um protocolo. Eu vou ter listas, eu vou ter escala, passo a passo. As mulheres vão limpar a casa, tem que ser esse produto, essa marca, fazer isso, depois aquilo, nesta quantidade, assim, assim, assado. O homem vai fazer, limpar o carro, vai ser esta marca deste produto, nesta quantidade, assim, assim, assado. A mulher vai cortar o cabelo, vai seguir algumas regras, somente na lua tal, tantos centímetros, e assim vai. Regras. Não que as regras sejam erradas, não é isso. Não é errado, de forma alguma. O que acontece é quando essas regras nos deixam presos nelas mesmas. A gente não se a gente é escravo da gente mesmo, a gente é escravo de regras. Né? Volto a dizer, a regra é importante, o processo é importante, tanto que o nosso processo é chamado de processo de reconstruindo eu. O processo é extremamente importante. A organização é extremamente importante. Agora, quando essa organização, quando essa disciplina, esse processo nos engessam ao ponto de a gente ficar preso, como a Ariane falou, ficar escravo da gente,
Isso é um problema, porque a gente não se permite mais nada. E daí entra uma questão de controle, porque como eu sou muito bem controlado, porque eu aguento tudo, porque eu vou fazer de tudo, e quando eu faço muito bem feito, eu não tenho dúvida que faz muito bem feito, isso é extremamente, porque não existe não fazer errado. Não existe fazer errado, existe fazer certo. Só que eu tô preso, e eu começo a querer controlar. Inconscientemente, escuta o que eu tô falando, é inconsciente. Eu fico inconscientemente pensando em ter controle. Controle de quem? Do outro. Esse controle, na verdade, a intenção não é controlar. O outro enxerga como controle, mas a intenção é ajudar. Como eu faço tão bem feito, tão regrado, tão perfeito, eu quero muito organizar a vida do outro. Fazer pelo outro. Porque eu amo o outro. Então eu quero fazer isso na vida do outro. Então, às vezes, é uma mãe que sufoca o filho, querendo ajudar, de tal forma que sufoca. Ou isso num relacionamento entre casal, seja a relação que for entre as pessoas. No trabalho, tanto que entre colegas, tanto que quero fazer pelo outro, porque eu faço bem feito, vou fazer pelo meu colega, não custa ajudar, eu faço, eu carrego nas costas, eu faço pelo outro, faço mais horas, faço o meu serviço e o do meu colega também, porque afinal de contas eu faço melhor mesmo, eu faço mais rápido, eu posso ajudar, ele tem umas coisas para fazer pessoais, eu posso fazer, tá tudo bem, e me sobrecarrego, né? Então eu quero fazer pelo outro, fazer mais, abraçar tudo, abraçar o mundo, e não percebo que me sobrecarrego, me engesso, né? Engesso a minha vida e acabo sufocando o outro na tentativa de ajudá-lo. O outro enxerga como quero controlá-lo, tá? E qual é o ruim disso? Eu sufoco o outro e eu me sufoco, porque eu começo a gerar ansiedade, preocupação na minha vida e encho a minha panelinha de pressão de um monte de sentimentos como ansiedade, irritabilidade, raiva. Por quê? Poxa, o outro não tá entendendo que eu tô querendo ajudar. E ainda reclama que eu tô ajudando ele. Mas a gente tem que se perguntar, ele me pediu ajuda? Eu não tô sufocando o meu limite, não tô ultrapassando o limite? Eu tô fazendo por ele ou porque eu faço bem feito? E como eu tô fazendo bem feito, eu não pergunto se eu quero que eu faça por ele. Eu simplesmente vou lá e faço. Mas caramba, é o correto? É aquilo que é o certo? Porque se eu faço muito pelo outro, chega um momento que o outro começa a perceber. Bom, se eu não fizer, o fulano faz, para que eu vou fazer? E daí o outro fulano não faz. Aí tu fica, puta merda. Opa, desculpa. Ele não fez. Mas eu tinha explicado para ele, viu? Reforço porque eu tenho que fazer. Afinal de contas, eu não fiz e não foi feito. Então vou lá e faço. Sabe aquela frase, quem manda melhor faz? É a frase que esse traço gosta, né? Quem manda melhor faz, então quem manda melhor faz, eu vou lá, então eu nem mando, eu já vou lá e faço mesmo, então eu me sobrecarrego. Eu fico trabalhando outras horas, eu levo o trabalho para casa, eu mesmo resolvo, já que ninguém consegue fazer bem feito mesmo, pode deixar que eu resolvo. A questão é, delega, confia, ensina, o outro pode aprender com você também, não tenha medo que ninguém vai substituir você. Na verdade, o grande medo é a humilhação. É ser humilhado. É ensinar e o outro fazer errado e você se sentir humilhado porque, poxa, eu ensinei, né, e o outro fez errado. Não, mas a responsabilidade não é sua. É dele que não conseguiu fazer certo. A responsabilidade é do outro, né? Você precisa, a vida não é sua, é do outro. É o pai que quer fazer, é o pai ou a mãe que quer, né? Tá demais ali na vida do filho. Deixa o filho andar com as próprias pernas. Se ele errar, a vida é dele, a responsabilidade dele não é sua. Dois pontos que a gente tem que lembrar aqui. Normalmente, quem tem esses hábitos, esses comportamentos, é aquele que vai dormir e no meio da noite acorda pensando o que eu tenho que fazer, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, ou seja, não consegue descansar. Então as noites são às vezes piores do que o dia, porque eu não consigo dormir, então eu não durmo, então eu fico mal-humorado,
eu fico irritado, porque eu fico ansioso, porque eu fico preocupado, e é bola de neve. Bola de neve, bola de neve, bola de neve, bola de neve. E a pressão vai aumentando. E não E não desliga. desliga. E a pessoa sempre está ali, ligada, fazendo. E vez ou outra, puf, E aí, os problemas vêm. explode na pessoa errada. Vomita na pessoa errada. Normalmente é na pessoa que está mais próxima. Normalmente, ou é na pessoa mais próxima, ou é no caixa do supermercado que deu troco errado, ou é na pessoa no trânsito que fez uma coisa errada e você, né? Enfim, que não tinha nada a ver com a situação. E o problema está onde? Dentro de você, que você não soube resolver. Tá, e daí como é que resolve essa parada? Como é que faz? Por quê? Raiva, assim, ó, nenhum sentimento é ruim, tá? É raiva, é ira, é irritabilidade, nenhum sentimento é ruim. Todos eles têm uma função. A própria ansiedade não é ruim. A própria A ansiedade. gente criou o hábito de dizer que a ansiedade é ruim. Mas a ansiedade, ela é um sentimento, é uma coisa que é boa, porque ela nos dá movimento. A ansiedade nos dá movimento a fazer algo, né? Isso vem, a ansiedade, vocês estão entendendo? A ansiedade vem no tempo da caverna ainda. Quando a gente era ainda homens da caverna, quando a gente ia caçar e entrava numa caverna e encontrava um bicho lá dentro, a gente saía correndo. Era medo. Numa próxima oportunidade em que a gente fosse ver uma caverna, automaticamente a gente ia ter ansiedade, porque vai saber o que tinha lá dentro. Isso é a questão. Então a ansiedade, ela nos dá movimento. E quando a gente fica ansioso e não consegue lidar com a ansiedade, e aí que está o problema, não lidar com a ansiedade, ela sim gera problemas. E aí que a gente tem que começar a trabalhar com o eu. A gente tem algumas perguntas aqui. Boa noite, né, pessoal? O pessoal que está entrando aí, a Yara, o Evandro. Nossa, tem muita gente show aqui. De bola. Aline. Nem vou falar da minha sogra, né? Não posso falar. Vini. Ô, Vini, saudades. Thalia. Show. Boa noite a todos. Boa noite. Muita gente legal. Chimango. Show de bola. Olha só, a gente vai responder as perguntas. A gente vai responder isso no finalzinho, tá? Então, vamos fechar então. Aí, pra nós a gente vai finalizar aqui e já vai responder as perguntas de vocês, tá? E olha só, antes de nós conversar aqui, a gente estava pensando em montando o nosso processo. Então, nós vamos falar tantos minutos, até tanto, e aí entra a importância dele. O processo é importante quando ele é bem visto e bem trabalhado, da mesma forma que a ansiedade, da mesma forma que o medo, da mesma forma que a felicidade, até a tristeza. A tristeza é bom, porque a tristeza faz nós refletir, a felicidade faz nós se alegrar e ter motivação, a ansiedade tem uma ação. Então, todos os sentimentos são bons, são importantes. A diferença é como a gente vai lidar com cada um deles. Exatamente. Por exemplo, a raiva. A raiva a gente precisa canalizar, né? Então, a raiva é aquele sentimento que, de verdade, tem horas que ela bate e a gente tem vontade de literalmente dar o soco na primeira pessoa que aparece, não é? E ela é um sentimento que, sim, ela é uma coisa que vem e que a gente tem que canalizar, sim, na força física, tá? Mas não é batendo no outro que vai dar certo. Então, aí, quanto é essa raiva? Canalize em alguma atividade de força, então. Já viu aquela expressão, vai carpir um mote? Vai rachar uma lenha? Vai rachar uma lenha? Não deixa de ser. Vai fazer uma coisa que tu vai botar força. Vai fazer uma atividade como boxe, em que você literalmente pode botar força e dar soco, e não vai ser numa pessoa, vai dar num saco de pancadas. Não posso fazer isso? Pega um travesseiro, enche de soco, que você não vai se machucar, você pode imaginar o que você quiser, você canaliza toda a tua raiva ali e você vai ver o quanto vai canalizar, não é engolir, tá? Pega um travesseiro, coloca no rosto, grita e deixa a raiva sair. Essa raiva precisa sair, tem que canalizar de tal forma que ela não pode ser guardada dentro de você, né? Então, assim, todos os sentimentos precisam ser, né, canalizados de alguma forma. A irritabilidade também, né? Ela vem antes da raiva muitas vezes também. Você precisa canalizar. Tá irritado? Vai fazer uma atividade física que de repente passa. Faz uma atividade, ou até mesmo a questão do soco no travesseiro. Canaliza para uma atividade de força, tá?
E é importante, assim, depois que passou, respira, refletir. Qual é o motivo dessa raiva? Qual é o motivo da irritabilidade? Ah, o motivo é um problema do outro? Não carrega o problema dos outros nas tuas costas. Não adianta carregar o problema do outro. O problema do outro é o problema do outro. Ah, o problema é meu, fui eu. Então, tem que ver qual é o motivo, qual é o problema, o que eu faço, qual é a ação que eu vou fazer, que atitude eu vou tomar, o que eu vou fazer com o meu problema, de que forma eu vou lidar com esse problema, quais os recursos que eu tenho dentro de mim para lidar com esse problema, que caminho eu vou tomar. É ansiedade? O que eu preciso fazer? Respira, analise a situação, não sai atropelando as coisas. Perceba de quem é quem, o que é teu, o que é sentimento do outro, o que é responsabilidade. Muitas vezes a gente guarda responsabilidades do outro. Então, se é a tua responsabilidade, bom, pensa, analisa, percebe o que é teu, é tua, beleza, é minha responsabilidade fazer isso. Agora, não é responsabilidade tua. Não te cobra por uma coisa que não é tua. Olha só, não te cobra por uma questão que não é tua. Nem sempre vai sair as coisas do jeito que você imaginou e que você planejou e que você faz. Nem sempre acontece. Então, se é teu, beleza. Olha para ti, vê como tu pode fazer. Como a Ariane falou, canaliza isso de uma forma. O exercício físico é uma ótima forma de canalizar isso. A gente vai mostrar uma outra técnica também para canalizar, para acalmar isso depois. Mas a lembrança de sempre, eu vou aguentar algo que é meu? Sim. Até que ponto? Até que o ponto que eu tenho que estourar? Não. Até que o ponto que eu tenho que resolver. Porque quando a gente estoura, a gente não resolve. A gente vomita. Então é o ponto de acontecer um fato, olha para ti, respira, canaliza e resolve. Porque só jogar força, beleza, mas tu não tá resolvendo. Só tá canalizando a tua raiva. Tá resolvendo alguma coisa? Não. Então é canalizar essa tua raiva e resolver esse teu problema. Porque problemas acontecem todo santo dia. O que é diferente é o que nós vamos fazer com ele. E cada pessoa tem o seu recurso, né? Para cada pessoa, em cada situação, os recursos são colocados de formas diferentes, né? Então, talvez você vai dizer, determinado exercício não faz bem para mim. Então, a gente vai precisar ver para cada pessoa qual a forma de canalizar diante do teu recurso, qual a forma de canalizar essa raiva, essa irritabilidade, essa ansiedade. Então, é possível sim encontrar para cada pessoa como canalizar e não ficar guardando. O negócio é não guardar esse sentimento e não é também vomitar em todo mundo. Vai lá, resolve. Ah, eu não gostei, fulano, vamos resolver essa situação. Olha, não ficou legal. Sabe, resolvendo situação por situação, coisa por coisa. Mas em cada situação, para, respira, olha, observa, analisa e aí faz a devolutiva. E aí conversa, sabe? Sempre de forma mais tranquila possível, mas vai resolvendo as situações e não guardando, tudo Nem enchendo a sempre panelinha as de pressão. respostas estão na ponta da língua. E não precisa estar nas pontas da língua. O cérebro precisa de tempo. Nosso inconsciente tem que pensar, tá? E é ele que resolve. Então, obrigado. A gente vai agora voltar para algumas perguntas que tem ali. Então, vamos ver aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta, a gente vai abrir agora esse momento para fazer essas perguntas, para a gente fechar e depois a gente faz o exercício. A gente tem um exercício bem importante que faz todo sentido em relação a isso. Um exercício que vai ajudar a trabalhar justamente essa questão de ansiedade, dessa raiva, de dar tempo para pensar. Porque uma coisa importante em tudo isso é aprender a ter serenidade. Né? Como resolver tudo isso? Aprendendo a ter serenidade, aprendendo a ser gentil consigo. Sim, ter métodos, ter processos, mas sendo gentil consigo e não se cobrando tanto. Então, como fazer isso? A gente vai ensinar uma forma. Um exercício. Vamos lá. Coisas, certas vezes eu guardo tantas coisas. Certas vezes eu guardo tantas coisas, na verdade, fico engolindo certos acontecimentos de tempos passados. E aí, de uma hora para outra, parece que estoura tudo em uma vez só. E aí? Aí tu virou a panela de pressão. É a panela de pressão. É o exercício que tem que fazer.
Primeiro, se são coisas de acontecimentos de tempos passados, é importante ver quais são esses acontecimentos, o que esses acontecimentos e fazer assim a avaliação de que acontecimentos e as marcas que esses acontecimentos passados têm deixado hoje, né? Daqui a pouco, todos esses acontecimentos podem ser tratados com terapia, com processos de hipnose, de ressignificação. Não precisa nem fazer um atendimento terapêutico, ir lá e sentir, e entender e tudo mais. Muitas vezes a própria hipnose, ou apenas falar e chorar e botar para fora. Ou muitas vezes nem falar. Né? Tem técnica dentro da hipnose que você não precisa nem falar. Exatamente. Você simplesmente vai trabalhar isso dentro de você e você vai fazer uma ressignificação e vai botar para fora. Tem um exercício que a gente pode fazer. Mas o importante é o ponto assim, certos acontecimentos que aconteceram lá atrás, que vem reforçando agora. Qualquer sentimento que aconteceu lá atrás, ele reforça o hoje. E ele vai rebater lá na frente. Uhum. Todos. Bons ou ruins. A questão é, tem que resolver lá atrás? Sim. É importante você resolver atrás, e a Ariane falou isso com terapia, com processos, isso é importantíssimo. Mas a questão é, lembrando que hoje, tem reflexo hoje, as coisas lá atrás. Uhum. É o que eu estou fazendo hoje. Uhum. Tá? Eu vou voltar para o passado resolver? Não. Tu vai voltar sim, dentro de exercícios e possibilidades, a compreender o que aconteceu. E aceitar. E aceitar, ponto. Mas isso parte de hoje. Tu não pode querer mudar algo que aconteceu lá atrás. Ninguém ainda inventou a máquina do tempo, infelizmente. Por isso a ressignificação, no sentido de compreender, de aceitar o que passou e que hoje, a partir de hoje, qual a construção de hoje para frente. E limpar essa panela de pressão, porque isso que está já preenchendo essa panela de pressão, a panela de pressão já se mantém cheia. Então precisa limpar essa panela de pressão, porque senão ela se mantém muito cheia, muito cheia, muito cheia, então está sempre a ponto de explodir. Então qualquer gotinha ela vai explodir. Precisa limpar, compreender e aceitar que o que passou, passou. Por que aconteceu? Determinadas coisas precisa entender o porquê. Entender que tudo tem um sistema, que o sistema tem uma ordem. Às vezes a gente precisa entender esta ordem. E faz, às vezes, sentido só entender a ordem do sistema, por que as coisas aconteceram, às vezes os processos de amor que a gente não entende entre pais e filhos. Às vezes são coisas assim, muito relacionamentos. Nossa, são tantas questões que às vezes é bem mais simples do que a gente imagina, mas dói tanto, mas machuca tanto, mas fica tantas marcas. Então, por isso, ressignificar. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, mas dói muito mais, preenche muito mais a panela. Então, para evitar esse tipo de situação, precisa, né, reorganizar isso, limpar isso, para entender, aceitar, perceber que a partir do hoje para frente, limpar essa panela e daí daqui para frente ir acertando e não acumular tanta sujeira na panela. A gente conseguiu. Fez sentido? Fez sentido? A gente conseguiu te explicar? Coloca ali no chat se fez sentido, se não, se ficou dúvida, para a gente poder voltar a explicar. A gente vai responder mais uma, mas só coloca ali para a gente ver se a gente conseguiu te explicar. Vamos lá. Uma forma de minimizar esses problemas seria manter uma comunicação clara e objetiva, desde o início em qualquer relação. Correto, isso aí é o principal. Porém, primeiramente, acredito que se você não buscar o conhecimento do seu eu, não conseguirá ter muito sucesso. Exatamente. Perfeito. Não tem muito. O conhecimento do eu, ele é... Até a gente suspeita de falar, né? Mas quando você se conhece, você percebe aquilo que você é, os teus padrões, os teus comportamentos, e o que não tá legal, o que tá bom, o que não tá, o porquê que eu sou assim, o porquê que hoje eu guardo, tá? Isso é uma relação que começa lá nos seus 3 a 4 anos, né? 3 a 4 anos de idade é quando a gente percebe que a gente começou a ser humilhado, é a percepção que a criança tem, tá? Volto a dizer, isso começa a acontecer com 3 a 4 anos, quando a criança, em algum momento, percebe ser humilhada. E quando esse traço, fui humilhado,
Então eu me fecho, eu começo a perceber algo, eu começo a guardar isso lá atrás já. E evitar fazer coisas erradas. Então eu não posso fazer M. Essa é a palavra-chave. E é essa humilhação que faz a gota d'água da panela de pressão, não é a raiva. Então, essa panela de pressão pode estar cheia de raiva, mas é um ponto de humilhação que faz a panela de pressão explodir. E quando a pessoa conhece o seu eu, ela consegue identificar antes disso acontecer. Então, ela consegue identificar, poxa, eu tô sentindo raiva. Do que é essa raiva? E se eu não fizer alguma coisa, eu vou explodir. Exatamente. Antes de explodir, eu identifico. Aí eu tô ficando nervosa. Aí eu tô ficando ansiosa. Eu preciso fazer tal coisa. Ah, se eu for fazer tal atividade, eu vou me acalmar. Eu preciso disso para me acalmar. Eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso de tal coisa. É realmente quando a gente conhece o nosso eu, a gente toma as melhores decisões e faz menos coisas erradas, não quer dizer que não faça, porque ninguém é perfeito, mas são menos atitudes erradas e muito mais atitudes assertivas, tem muito mais sucesso, e aí, né, funciona, tudo flui mais, seja aonde for, seja nas relações afetivas familiares, seja relacionamento, seja no âmbito profissional, né, e aí no âmbito profissional, independente do cargo que for, né. E o ponto é, ninguém é perfeito. Embora muitas pessoas tentem ser. Ninguém é perfeito. A gente vai falar sobre esse traço em outro momento. Mas ninguém é perfeito. Então a diferença entre bem feito e perfeito, tá? São duas coisas bem diferentes. A gente busca sim estar bem feito e fazer bem feito, mas nunca por perfeito. Nem sempre é fácil resolver com uma pessoa teimosa, como amenizar o problema. É o outro. Tem duas situações quando a pessoa é teimosa. Tem a situação assim, ó, se o outro está teimando, muitas vezes o outro está teimando é o outro, o adulto do outro ou é a criança do outro? E aí eu vou teimar, se o outro que está teimando é a criança do outro, eu vou ser a minha criança que vai teimar com o outro? Aí e nessa relação, quem que é teimoso? É eu que sou teimoso com ele ou ele teimoso comigo? Quem é teimoso na história? E está sendo teimoso por quê? Tem que ter uma relação. Tem que ter um porquê. Cada um defende o seu ponto de vista. Ambos defendem a sua verdade. A minha verdade está tão certa. Verdade quanto a tua. A minha verdade. É o meu. Eu sei assim, porque eu fui criado assim. Desculpa, existe muitas essas. Eu sou assim porque eu fui criado assim. E você é assim porque você foi criado assim. Tá, a gente tem comportamentos, isso a epigenética fala, que vem passando de geração em geração, ok, mas isso não significa que a gente é assim. Isso significa que a gente tem comportamentos que estão sendo utilizados agora, mas que podem mudar. Então a teimosia, a gente tem que perceber que é algo que é da minha verdade. Se eu acredito, e se eu acredito que eu sou assim e eu não quero mudar, percebam que não é eu, é o outro. O outro não quer mudar. Então você não consegue mudar o outro diretamente. Agora o que você pode fazer é você se encontrar, você se reencontrar, você descobrir, se conhecer o eu ali. Isso é muito importante. Para a partir das tuas atitudes, você começar a compreender o porquê que o outro faz aquilo. Mas percebam, eu não estou movimentando o outro, eu estou movimentando a mim. Eu me compreendo, eu me entendo, eu sei como eu ajo, e eu começo a olhar para o outro entendendo, bom, ele está fazendo isso por quê? Por causa da criança dele? É o adulto? Por causa do traço? É o traço? O que está acontecendo? E se eu faço algo para teimar com o outro, eu estou sendo teimoso igual. Porque eu não estou resolvendo, porque é um teimoso brigando com o outro. Então, nesse sentido, tem disso. Quando eu encontro o meu eu me conheço, eu passo a respeitar a mim, a compreender a mim e o outro também. E aí eu enxergo o mundo e o outro de outra forma. Fica mais fácil essa compreensão. E nesse ponto, tá, mas eu não conheço ainda nem a mim e nem o outro. Como é que eu vou fazer para resolver uma situação pontual?
uma dica que a gente pode deixar é a situação assim, num determinado fato, pare para pensar e refletir. Como eu posso agir neste momento? O que eu tenho de força, que recurso dentro de mim eu tenho, o que eu tenho de bom dentro de mim que eu poderia agir, qual é o meu passo? O que eu poderia fazer nessa situação para nos ajudar? E até onde é meu dever. Aí até onde é o meu dever. Esse Tentar pensar desta forma, né? A gente usa sempre uma ferramenta desta forma que a gente constrói esse passo, né? Como fazer, como construir isso, qual ação que pode ser feita, realizada diante de determinada situação. Quais são os recursos que eu vou ter que utilizar para resolver essa parte, essa questão circunstancial, que é de agora, né? O que eu vou resolver e como eu posso resolver isso. Mas isso desde que eu consiga entender aquilo que eu sou, quais são os comportamentos, quais são os temperamentos que eu utilizo, quais são os meus recursos e quais são as minhas dores. Quando Exatamente. eu vejo isso tudo, eu consigo entender que às vezes a teimoso sou eu, que estou teimando com o teimoso. Tem que se blindar dessa negatividade, exatamente, é por aí, né? Nem sempre a gente consegue se blindar. Então, quando a gente percebe que algo não está bom, olha para dentro e aceita o que é teu, aquilo que não é teu, joga para o universo. A vida não nos dá nenhuma garantia, somente possibilidades e oportunidades. Perante isso, a dádiva do livre-arbítrio pertence única e exclusivamente a cada um de nós. Exatamente. Somos livres para escolhermos aquilo que a gente vai fazer da nossa vida, né? Escolher o que a gente quer, o que a gente vai, com quem a gente vai andar, as escolhas que a gente vai fazer na nossa vida, o quanto a gente quer melhorar, evoluir e tudo mais, né? E aí são as nossas escolhas. Por isso que a gente fala da história da mochilinha. Não carrega a mochila dos outros, porque o outro escolheu a vida que tá. Se o outro tá vivendo do jeito que ele tá, é porque ele quer. Porque a mesma oportunidade que você teve, ou que você tem, de encontrar as saídas e de se melhorar e de se conhecer e descobrir o seu eu, o outro também tem. E se ele não quer ou se ele não está preparado para isso, é uma opção dele. Ele pode simplesmente não estar preparado. Então, é livre escolha do outro não querer. Não é você que tem a obrigação de colocar ele nas costas e carregá-lo, né? Não é uma guerra assim, você tem que carregar o colega baleado na perna o tempo todo. Não é desta forma o tempo todo que nós vemos. E isso não é egoísmo, tá? Isso é amor próprio, é cuidar de si. Agora o outro diz assim, me dá a mão e me ajuda. Eu quero caminhar nessa contigo, só eu tô perdido, mas dá a mão aí, quero ir junto. Aí sim, é egoísmo seu, você diz assim, ó, te vira, meu. Aí é egoísmo, né? Mas o outro quer a sua ajuda e estende a mão, você estende a mão também. Agora o outro tá te puxando para baixo e você quer ir adiante, vai adiante e diz assim, ó, o caminho é esse, eu tô indo. Quando você quiser vir, eu te ajudo. Mas se você quiser vir depois, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem você vir mais tarde, tá tudo bem você não vir. A escolha é sua e tá tudo bem. Cada um segue o seu caminho. E tá tudo certo. E quando ele fala aqui em questão de somente possibilidades e oportunidades, se a gente for pensar que os erros é errado, bom, o erro é o fato de ter uma nova oportunidade para acertar. Perceba, o erro é uma nova oportunidade para você acertar. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Não, a gente vai fechar com o exercício. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que queira chamar depois no privado, chama aí. Seremos muito gratos e responderemos com o maior prazer, tá? Pode chamar a gente no privado que a gente vai continuar respondendo todas as perguntas, tá bem? Vamos para o exercício? Beleza. Então, vamos lá. Hoje sou eu que vou comandar o exercício. Que chique. Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou colocar uma música, tá? Primeiramente, eu só quero ver o som da música e se vocês conseguem escutar a música e escutar a minha voz. Só me dá um ok aí.
Como é que tá o som? Consegue escutar o som e a minha voz junto? Me dá um ok aí, pessoal. Tá tudo ok? Estão escutando? Ok, obrigado, Aline. Então nós vamos lá. O exercício de hoje que nós vamos trabalhar é um dos processos que a gente trabalha dentro da hipnose. Tá? Obrigado, Aline. As Alines dando ok, show de bola. Então assim, vamos lá. Centraliza agora, tá? Descruza as pernas. Coloca as mãos em cima das coxas. Solta a mão, solta o corpo. Simplesmente se permita a estar nesse momento. E olhando, se você está de computador ou celular, simplesmente fixe o seu olho em qualquer parte de algum ponto da câmera, e fique centrado o olho ali. E se mantenha com o olho aberto, focado, procurando entender o agora. E à medida que eu falo, você vai lembrar daquele momento que você estava muito cansado, aquele dia que você trabalhou. Lembre daquele dia que você trabalhou e que a única coisa que você queria era chegar em casa, tomar um banho, deitar numa cama. E agora você vai lembrar daquele momento que você estava cansado e você deitou na cama. Isso. Perceba que os olhos começam a ficar pesados. E à medida que eu falo, as pálpebras começam a ficar mais e mais pesadas. Mais e mais pesadas. Ao ponto que ele não consiga mais abri-las. Elas fecham. E você tenta, mas não consegue. Porque as pálpebras estão cansadas. Você está somente com ele agora. A única coisa que você tem que fazer é fazer uma respiração. O ar entra pelo nariz, sai pela boca. Entrando o ar pelo nariz, saindo pela boca. Focando somente na sua respiração. O ar entra, passa por todo o seu corpo e sai pela boca. Neste momento, você simplesmente vai imaginar que o ar tem uma coloração azul. Então o ar azul entra pelo nariz e sai pela boca. O ar azul entra pelo nariz. E quando você sai pela boca, o ar você começa a ficar cinza. Imaginando o ar azul entrando e o ar cinza saindo. Se mantendo agora na respiração. O ar azul entrando, passando por todo o seu corpo. E à medida que o ar entra, ele passa, você fica mais e mais relaxado. Os pensamentos começam a ficar mais leves. Os sentimentos se acalmam. Isso. Só respire. Percebam que o seu corpo começa a relaxar. E você sim se permite relaxar. Os ombros começam a ficar mais leves. Como se você estivesse sentindo muito, muito leve. E cada vez mais leve. Mais e mais leve. Se permitindo. Inspirando e soltando.
E cada inspiração fica mais leve, a mente fica mais leve, o corpo fica mais leve. Você sim fica com o corpo mais leve. Você fica com o corpo mais leve, mais relaxado. Você fica com os ombros mais leves. Que você está fazendo isso. Mantendo a respiração calma e serena. O que a gente está buscando agora é serenidade, tranquilidade. Estando aqui e agora. E assim, com o passar do tempo, a respiração se mantém. E ao seu tempo, você vai inspirando e podendo assim abrir os olhos, estando mais tranquilo, porque você está mais tranquilo. Você está mais sendo você mesmo. Uau! Que Ao delícia. seu tempo, vai abrindo os olhos, se permitindo e vai deixando o seu ok aí para ver o pessoal que está voltando ao seu tempo. Coloca aí o que sentiu, como é que está se sentindo, como é que estão os pensamentos, as emoções. Isso é um exercício que tu pode fazer a qualquer momento, tá? Antes de dormir. Isso funciona bastante antes de dormir, porque tu acalma tua mente e tu te prepara se prepara ao dormir. Então a tua mente ela está muito turbilhada, então é o momento que você foca na tua respiração. Top, Vinícius, Realdina, gratidão. É o momento que para ti você começa a respirar ali, Paz inferior, é isso mesmo. É isso mesmo. E percebam que os seus pensamentos ficam mais tranquilos. Se você, como eu falei, é uma indicação fazer isso de noite. Ou quando você está na ansiedade, tá muito difícil algumas coisas, faz esse movimento, faz exercício, foca numa coisa, traz para ti, respira. A gente não tem o hábito de respirar, entrando pelo nariz, e sempre é importante você imaginar, porque faz com que a tua mente se foque naquilo no momento. Tá? Então é um exercício que a gente faz, um exercício muito bom. Olha, pessoal, se sentiu super bem. Que bom perceber que vocês conseguiram aproveitar. Imagina no final do dia, ou mesmo nesse momento que, embora as coisas estejam voltando ao normal lentamente, mas ainda ao normal, entre aspas, né? Ainda é um momento turbulento em função da pandemia. Para acalmar, para aliviar essa tensão, é bom fazer esse exercício antes de dormir, para ter uma noite mais tranquila, mais gostosa, uma noite para desligar das questões do dia a dia e descansar de fato e estar com as energia de vida renovada para as atividades do dia seguinte. Carregar as baterias, né? Exato. Tem que ter tempo até para carregar as baterias. Então é um exercício muito bom. E esse é um exercício de hipnose. Tá? Então, quem conseguiu fazer esse exercício, você teve uma sessão de hipnose aí. É um dos exercícios que a gente faz dentro da hipnose. Então, meus parabéns. Você acaba de ser hipnotizado. Então, desmistificando um pouco a questão da hipnose, né? Que ninguém saiu aí comendo uma cebola ou alguma coisa que é uma hipnose de palco. Mas quando a gente trabalha com a hipnose de terapêutica clínica, a gente tem esses sentimentos, esses momentos. Então, parabéns a você. Afinal de contas, quem fez todo esse processo, eu até ajudei, mas quem fez foi você. Parabéns a vocês todos. Vocês são diferenciados. Vocês se oportunizam a fazer algo diferente. Então, fica só o meu
agradecimento e a gratidão. Pessoal, gratidão por 50 hoje, minutos. por estarem aqui conosco, gratidão por participar, por compartilhar, por trazer comentários, questionamentos. No próximo domingo a gente está aqui às 8, às 20 horas novamente, com outro tema. Se vocês tiverem dúvidas que quiserem, né, trazer no privado, fiquem super à vontade, a gente vai estar respondendo. E novamente, gratidão por vocês estarem aqui conosco. Tenha uma ótima semana, uma ótima noite, mais tranquila, porque a semana começa maravilhosamente, como toda semana começa, mas ela tem que ser maravilhosa. Certo? Boa noite, obrigado a todos. Evandro, lembranças. Obrigada a todos que estiveram aqui. Talvez a gente não tenha falado o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados e beijados à distância, né? Porque não dá para chegar perto. Até domingo que vem. Beijo. Beijo, tchau, tchau.